Sinal verde, pelo menos para já, avançamos pelo semáforo político, mas a Judite França e a Raquel Abcacis ainda podem encontrar outro amarelo ou vermelho pelo caminho. Pode acompanhar esta edição do semáforo não só em FM, mas também nas redes sociais do Observador, em formato vídeo, sempre também em observador.pt. Raquel, temos ao longo do dia escutado os partidos da oposição criticarem muito o governo por causa da operação policial no Martim Moniz. Pedro Nuno Santos diz que esta iniciativa foi um espetáculo degradante. É também por estas lentes que olhas para este caso? Não é exatamente por essas lentes. Eu devo começar por dizer que não tenho nada contra rusgas policiais, que era assim que se chamavam antigamente, e portanto isto não é inédito. Acho que ainda se podem dizer rusgas, não é? Acontece muitas vezes, agora preferem chamar-lhes operações, deve ser para mostrar que é uma coisa diferente daquilo que sempre aconteceu, e portanto não tenho nada contra, também não tenho nada a favor, enfim, a matéria policial não reúne de facto a minha preferência em termos de temáticas às quais dar atenção. Mas, portanto, aquilo que ontem aconteceu não teria nada de anormal, e aliás estão a fazer-se leituras sobre os resultados daquela operação. Bem, há muitas rusgas policiais, há umas que correm bem do ponto de vista da polícia e outras que correm mal do ponto de vista da polícia, até porque às vezes as pessoas estão há pré-avisos de que a polícia vem lá, enfim, já todos vimos isso, toda a gente que vive em Portugal viu isso muitas vezes acontecer. E portanto eu não tenho nada contra isso. O que eu acho de facto indefensável é que começa a parecer que o Primeiro-Ministro é o comandante da PSP. E sempre com intervenções que me parecem bastante infelizes, não só porque há um comandante da PSP, como eu acho que não me parece muito razoável, acho normal que o Governo dê orientações às forças policiais, que não é só a PSP, a Polícia Judiciária, a GNR, enfim, às diferentes forças de segurança, as orientações gerais de ação, mas não deve dar instruções sobre no dia A faz esta operação e no dia B faz aquela, a menos que estejamos numa situação de alarme, como aconteceu, por exemplo, com os incidentes que ocorreram na sequência da morte de Odair Muniz, e aí sim faz sentido que o Governo esteja envolvido nas operações policiais que decorrem. Agora, não aconteceu nada de especial. Enfim, até admito que haja instruções para que a polícia se torne mais visível, mas infelizmente isso não acontece. Eu hoje já atravessei Lisboa por diversas vezes, isto na época de Natal acontece muitas vezes, e eu acho que não vi um polícia na rua, e isso é que é necessário, isso é que eu acho que as pessoas precisam em todos os bairros da cidade. E a presença deve fazer sentir como se fez sentir no Martim Moniz desta forma. As rusgas com maior ou menor dimensão é um tipo de deveriam... operações que estigmatizam uma determinada comunidade que vive ali naquela zona. Questiona-se, por exemplo, aqui em Alvalade não se fazem rusgas, para usar a terminologia que estás a usar da mesma forma. Essas coisas devem acontecer, é função da polícia, devem acontecer no cotidiano, com maior ou menor dimensão, de acordo com os critérios da polícia, de acordo com as orientações gerais que tem. E de acordo com a informação que terá. Porque nós não sabemos exatamente que informação tem a polícia. Há ali tráfico de droga com grande intensidade? Sim. Há assaltos com grande intensidade? Disse que sim, portanto... Já se queixou várias vezes que, aliás, há perigos de segurança em Santa Maria Maior, portanto, enfim... E quem passa por lá também sabe que há, e não é só naquela zona, olha, na calçada do Combro, enfim, em muitas zonas ali à volta, por razões de tráfico de droga e por outras razões. E, portanto, eu não alinho com as críticas que os partidos da oposição têm vindo a fazer, à exceção de uma, que é o envolvimento pessoal e permanente do Primeiro-Ministro de cada vez que há uma ação policial. Isso é que eu já acho que não faz qualquer sentido. Achas que está a ser ultrapassado? Está a extravasar aquilo que um governo deve fazer. Acho que ele tem uma ministra da Administração Interna. Sabemos todos que é um erro de casting, pelo menos do ponto de vista sempre que precisa de dizer alguma coisa ao país, é uma desgraça. Mas isto parece-me eu não sei que resultados é que Luís Montenegro pretende com isto.
não acho que as pessoas considerem isto normal, e acho que quem considera isto bom prefere votar no Chega. Eu percebo que haja aqui uma intenção até política de esvaziar a agenda do Chega, procurando ter uma ação política que não dê margem para que o Chega possa fazer a sua demagogia. Agora, isso é uma coisa. E pode passar, de facto, por mais operações policiais em mais bairros, com mais visibilidade, tudo isso. Agora, não pode nunca chegar ao ponto daquela conferência de imprensa deprimente que vimos às 8 da noite. Às 8 da noite, aqui há um mês atrás, e de cada vez que há uma operação policial, rusga, o Primeiro-Ministro vem dizer, com arte, quem sabe exatamente o que é que se está a passar, o que é que ele dizia ontem. Este tipo de operações policiais vêm não só combater as condutas criminosas, mas também aumentar a tranquilidade dos cidadãos. Sim, e diz que é muito importante e que vem dar visibilidade ao policiamento de proximidade. Mas isto não são palavras, quer dizer, isto não são afirmações de um Primeiro-Ministro. Peço desculpa, a menos, vou exagerar, mas é assim, a última vez que se ouviu os chefes de governo a falarem assim de ações policiais era no tempo da outra senhora a falar da PIDE. Exatamente. A falar da PIDE. Isto não é a PIDE e, portanto, eu acho que para bem da saúde política deste governo era bom que percebessem que o Primeiro-Ministro percebesse que não é assim que vai conseguir obter qualquer tipo de resultado e que pode arranjar grandes problemas. O Bloco de Esquerda dizia que isto é uma ação nunca vista em democracia. A ação não. Agora, a forma como ela é embrulhada, e sim, é nunca vista em democracia, de facto. É embrulhada pelo próprio Primeiro-Ministro. Exatamente. Portanto, a minha questão é exatamente essa. Eu não quero que o Primeiro-Ministro de Portugal me relate o que é que se está a passar com a polícia e qual é a intenção das operações policiais. Raquel, e além disso, não quero que seja o Primeiro-Ministro que esteja envolvido nessa decisão. Não lhe compete. Nem deve. É muito grave, de facto. É o Primeiro-Ministro que sabe o nível de perigosidade na zona? Sabe se aquela zona tem tráfico de droga ou não tem? Sim. Aparentemente foi apenas encontrada uma arma branca nas mãos de um português. Pronto, portanto, mas isso pode ser uma coincidência. Deixa-me só terminar. Já foi uma coincidência da última vez que foi no Martim Muniz. Portanto, podem ser várias coincidências, não é? Não, mas não quero roubar o tempo para a Judite, mas dá vontade. Quero só aqui também sublinhar uma coincidência que, se foi coincidência, então é mais uma manifestação da inabilidade política de quem pensa na comunicação do governo, que é isto ter ocorrido ontem, no mesmo dia em que no Parlamento se discutiam os projetos de lei para evitar, enfim, para reduzir a hipótese de que haja o chamado turismo de saúde em Portugal, mas que abrange os cidadãos indocumentados, ou seja, quem está em Portugal sem estar com a sua situação regularizada, e é nesse mesmo dia que se faz esta operação naquele bairro que é comentada pelo Primeiro-Ministro. Ora, isto pode ser tudo coincidência, mas que lá sai, como a gente sabe, e portanto pareceu-me, do ponto de vista político, enfim, péssimo. Tudo mau. Tudo mal. Judite, a PSP acaba de resto de convocar uma conferência de imprensa para daqui a pouco, às 6 da tarde. Parece-te importante haver aqui um esclarecimento sobre o que é que motivou realmente esta operação? E por parte da Polícia de Segurança Pública. Exatamente. Quem é que decidiu? Se foi decisão da PSP, com base em dados reais, com base em investigação. Já da última vez, quando foi a comunicação do Primeiro-Ministro no horário nobre, falou de situações que normalmente são anunciadas em conferências de imprensa da PJ. Cabem à PJ anunciar. Foi desmantelado um grupo. Isso cabe à PJ anunciar. Às vezes anuncia isso em comunicado. Não na hora nobre das 8 da noite. Como se de repente fosse o Primeiro-Ministro que está a tomar conta da ocorrência. O Primeiro-Ministro não pode tomar conta da ocorrência, em primeiro lugar. Não pode ser o Primeiro-Ministro a falar em vez das forças de segurança. Que seja em vez da Ministra da Administração Interna. Se fosse caso para isso, porque também não me parece que seja caso para haver uma comunicação
da Ministra da Administração Interna. E, portanto, eu acho que agora a PSP vai se sentir na necessidade de vir explicar que sim, que foi o comandante da Polícia de Segurança Pública que, juntamente com os outros agentes, decidiu esta ação. Esperemos que seja isso, porque de outra forma, não só há claramente um uso desproporcional da força, visto daqui, porque a não ser que esteja a acontecer uma coisa que a gente não saiba. Pode estar. É por isso que é importante também ouvir aqui o que a PSP tem a dizer. Com certeza, e vamos ouvir o que tem a dizer. Acho que a PSP deve falar mais e claramente Montenegro deve falar menos. Sobretudo porque, para quem diz que se cria em Portugal uma percepção de insegurança, é ele próprio que está a criar essa percepção de insegurança. E, portanto, eu acho que isto foi uma enorme ajuda ao Chega, mas acho que isso não é relevante. O que é relevante é criar a percepção de insegurança nas pessoas que vivem na cidade. Com alguma necessidade, não me parece. Imagino que não venha daí nenhum sinal verde vosso. De todo. Eu vou dar um vermelho a esta comunicação de E eu um Luís encarnadão. O teu encarnadão. E, portanto, acabamos por parar literalmente no semáforo político nesta última edição da semana.